Já aqueceu? Ótimo. Senta aí um instante. Daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia, do corpo e do sangue de Cristo. Olha só, deixa a sua Bíblia hoje. Eu quero que você preste atenção em mim. Pode ser? Para que você não se distraia com mais nada. Vai tendo atenção aos versículos que vão aparecendo, são 2, para que depois você confirme em casa. Amém? Mas olha para cá e procura prestar atenção. Como eu falava, daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia. Vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Daquele que, na última ceia que fez com os discípulos, ele dizia: fazei isso em memória de mim. Só que a questão que se coloca aqui é esta: quem é Jesus? E não é para você responder, é para você pensar. Nós estamos reunidos em nome de quem? Jesus. Nos é dada autoridade, como diz a palavra, para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, em nome de quem? Jesus. O nome da salvação, que leva à salvação, é o nome de quem? Jesus. Então nós vemos que o mais importante está relacionado com um nome que é quem? Jesus. Mas a grande questão é essa: quem é Jesus? Eu tenho que ter noção, eu tenho que conhecer a pessoa. Porque passaram-se 2000 anos desde que um homem chamado Jesus de Nazaré passou por esse mundo. Escreveu-se muita coisa, aconteceu muita coisa, tem-se falado muita coisa em 2000 anos. E a realidade é que muitos ainda não conhecem a quem? Jesus. Tem uns que dizem que ele é um anjo. Entenda, há religiões baseadas nisso. De que Jesus ele é um anjo, que ele provavelmente é o anjo Miguel. Tem outros que dizem que Jesus foi somente um profeta. Outros que ele foi um revolucionário. Até o momento em que Jesus está com os discípulos, está a pregar para eles, está a falar para eles, e pergunta: olha, quem vocês acham que eu sou? Porque durante algum tempo, até os discípulos que andavam com Jesus, na realidade, não sabiam quem era quem? Quem era Jesus. Judas, por exemplo, achava que o Messias seria aquele que os iria libertar, não do pecado, não do inferno, não da escravidão espiritual, mas aquele que os iria libertar de Roma. Muitos achavam que Jesus, que o Messias, quando viesse, seria para se sentar num trono físico, para reinar como rei nesse mundo físico. Mas Jesus veio para reinar principalmente dentro do nosso coração, para nos trazer vida, vida com abundância, vida eterna e algo que nada tem a ver com o mundo físico. E Jesus pergunta: olha, quem vocês acham que eu sou? E há um que lhe diz: olha, muitos dizem que tu és Elias. Por causa dos sinais, por causa disso, por causa daquilo. Aí Jesus pergunta para Pedro: Pedro, olha só, o mais teimoso, o mais casmurro e o mais complicado. Pedro, e tu quem achas que eu sou? E ele diz: tu és o Cristo vivo, o Filho de quem? O Filho de Deus. E Jesus confirma: olha, no nosso
português atual, acertaste em cheio. E não foi nem a carne, nem o sangue, nem nada que te deu essa revelação, a não ser o Espírito de Deus. Então passaram-se 2000 anos e há quem ainda não conheça Jesus. E a uma certa altura, coloca aí esse primeiro versículo, em que Jesus se identifica claramente. Que está lá em João 14,6. Olha só, o que é que Jesus diz? Jesus respondeu: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai por mim quem? Por Ele, Jesus. Ele não diz eu sou um dos caminhos. Ele não diz eu sou uma das verdades existentes. Ele não diz eu sou um daqueles que pode trazer vida. Não. Eu sou o caminho, a verdade e o quê? E a vida. Ele é o único. Por isso é que a quem nós temos que buscar é a Jesus Cristo. A base da nossa fé é uma apenas, que Jesus Cristo é o Senhor e o Filho de quem? E o Filho de Deus. E Jesus, com essa expressão, ele se afirma, ele é o único caminho a seguir. Não existe outro. Aí tem muita gente que vai, sabe, buscar outras religiões, outras denominações. Deus de facto é o quê? Um só. O ser humano é que tem a mania de complicar. Mas para ser algo real e verdadeiro, eu tenho que ter como base a fé em quem? Em Jesus. Não é sequer, eu acredito em Deus, ótimo. Mas a forma para eu chegar a Deus, o caminho para eu chegar a Deus é através de quem? Jesus. Aí tem aqueles que dizem assim: mas como é que eu posso crer nisso? Como é que eu posso crer nas palavras? Como é que eu posso crer no poder? Como é que eu posso crer no milagre? E há algo que aconteceu, e entenda, não é uma evidência apenas bíblica. Há outros relatos que confirmam algo muito importante, que é isto. O maior milagre é este: Jesus Cristo ressuscitou. O maior milagre e aquilo que testifica tudo o que Ele fez, tudo o que Ele falou e tudo o que Ele prometeu é a sua própria ressurreição. Porque a questão é essa. Não é o Jesus que viveu, não é o profeta que falou, não é o santo ou a imagem que existiu, é aquele que está o quê? Está o quê, gente? Está vivo. Então, se Jesus está vivo, não é apenas o que Ele fez, mas lá está, como dizem em Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo que ontem, hoje e sempre. Não é o que Ele fez, é aquilo que Ele continua a fazer. Não é o que Ele falou, as suas palavras perduram para todo sempre. Não é a promessa que ficou no passado, é aquela que se mantém nos dias de hoje e será para sempre, para todo aquele que nele crê. E como é que nós podemos ter a certeza disso? Porque Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz, que sacrificou-se por nós na cruz, Ele não está morto, Ele está o quê? Está vivo. Por isso é que nós não temos que ter religião. Não existe essa coisa de eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou Jeová, eu tenho que ser cristão, ou seja, eu tenho que seguir a quem? A Cristo. Não tem essa história de religião. Porque depois, ouça, imagine que você está num caminho.
Aí chega a um lugar onde tem duas saídas. Estão lá dois homens. Só tem uma diferença. Um está vivo e o outro está morto. A quem é que você pede orientação? Ao morto? A quem é que você vai pedir ajuda? Ao morto. É isso? Por isso é que Jesus Cristo, Ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque Ele está vivo. Onde está Maomé? Onde está Maria? São Paulo, São Pedro, Elias, Moisés, todos eles morreram. Há muita religião colocando fé em gente que hoje em dia está o quê? Morta. Agora o cristão se apoia, se baseia e confia nas palavras de alguém que sim, morreu na cruz em nosso favor, mas que ao terceiro dia, o que é que aconteceu? Ressuscitou. Por isso é aquilo que você canta. Porque Ele vive, eu posso crer o quê? No amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Por isso a minha vida está nas mãos de quem? De Jesus. Essa tem que ser a nossa crença. A nossa fé não é na igreja apostólica, a nossa fé não é num apóstolo, num bispo, a nossa fé não é porque eu sou evangélico, a nossa fé tem que ser porque o meu Jesus está vivo. Então tudo que Ele prometeu, tudo que Ele fez, tudo que Ele falou, continua também o quê? Vivo. Por isso Hebreus nos diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Bispo, o que é que eu tenho que fazer para que as promessas, o poder de Deus, a presença de Deus, as promessas de Jesus, o poder de Deus se manifestem na minha vida? Ele diz lá em Marcos 16, os sinais seguiriam a todos aqueles que crescem. Se eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, que não é apenas alguém que ficou pendurado aonde? Por isso o cristão não usa o crucifixo com Jesus pendurado. Usa a cruz, mas a cruz o quê? Limpa. Porque o nosso Jesus não está morto, Ele está o quê? Vivo. Se eu creio que Jesus Cristo é o Senhor e que ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, essa mesma vida abundante, essa vida eterna, essa verdade alcança a minha vida. E o aceitar Jesus não é apenas dizer, eu aceito. Se a palavra dele é essa, então é o que eu vou fazer. Se a vontade do meu Senhor é essa, é com isso que eu vou cumprir. Não é uma questão de ser escravo. É uma questão de ser grato e de confiar naquele que deu a vida dele por nós aonde? Na cruz. Ninguém faria isso por si. Mas Jesus sendo perfeito, Jesus sem pecados, mesmo assim morreu por nós naquela cruz. Amém. Era aquilo que a gente falava na sexta-feira. Deus não te pede nada especial. Para crer em Deus tem que ter uma fé muito grande. Jesus diz que se a sua fé for do tamanho do quê? De um grão de mostarda. Você vai falar, você vai determinar, se não duvidar, vai acontecer. E olha só, é a fé do tamanho do quê? Já viu um grão de mostarda? Vocês daqui já viram. É enorme, não é? Pequenino. Se a minha fé for dessa forma, se eu confiar na palavra de Deus, em vez de dar ouvidos à palavra do maligno, em vez de confiar na palavra do bruxo, do invejoso, da pessoa maldosa, eu confio na palavra de Deus, eu estou a aceitá-lo como meu Senhor. Porque aquela que a gente tem consideração e é grato, é aquela que a gente dá o quê? Ouvidos. Às vezes até podemos não gostar daquilo que nos dizem. Mas se eu respeito, se eu tenho consideração por aquela pessoa, se eu sou grato e eu admiro, às vezes eu não gosto de ouvir.
Mas se aquela pessoa falou, eu vou dar o quê? Eu vou dar ouvidos, eu vou fazer daquela forma, eu vou fazer daquele jeito. Ser cristão é isso. Ser cristão não é carregar uma Bíblia debaixo do braço. Ser cristão não é ter o hábito apenas de vir à igreja ao domingo. Ser cristão é aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor. Atenção que essa expressão, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, isso não está na Bíblia. O que a palavra de Deus te diz é: aceita Jesus como seu Senhor. Sabe por que você tem que aceitar Jesus como seu Senhor? Porque olha só, eu sei que isso é um tema incômodo para alguns, mas você vai entender o porquê. E nós falámos isso aqui uma terça-feira. Se existe um Senhor, é porque Ele tem servos. E essa palavra, à época que remonta, a palavra certa não era servo, era escravo. Isso então quer dizer que eu tenho que ser escravo de Jesus? Você está a levar para o sítio errado. Houve, no final da escravatura, pessoas de bom caráter, que aquilo que eles faziam era o quê? Comprar os escravos, não para que eles trabalhassem para o seu senhor, mas para lhes dar o quê? Liberdade. Eles iam lá, compravam aquela pessoa e pegavam numa carta e diziam: a partir de hoje tu estás o quê? Livre, porque eu já paguei o quê? Eu já paguei o preço que era necessário. Aquele que nos dá liberdade espiritual, aquele que nos vai dar liberdade para nós levarmos uma vida abundante e alcançarmos a vida eterna, só tem um nome, que é Jesus Cristo. Quando eu faço dele o meu Senhor, então significa que o sangue dele paga o preço para me dar o quê? Liberdade. Não é que eu vou ser escravo. Muitos por levarem para esse lado é que acham que servir a Deus, ser cristão, vir à igreja é mau, é aborrecido, é complicado, é isso, é aquilo, é uma vida difícil. Não é. Quando alguém te dá liberdade, você é grato eternamente àquela pessoa. E você só não faz por ela o que você não puder. Porque alguém que te concede liberdade, você fica agradecido. E a gratidão faz com que a gente tenha consideração, faz com que a gente seja fiéis a alguém. Então aceitar Jesus não é ter uma religião. Eu era católico e agora sou evangélico. Te garanto que tem muito católico mais convertido que muitos evangélicos. Às vezes ainda só não conheceram a verdade certa. Mas estão lá, com todas as imagens à volta, mas aqueles a quem eles buscam é a Jesus Cristo. O segredo não está na religião. O segredo está em nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor. E se eu faço dele o meu Senhor, se é Ele quem me dá a liberdade, então Ele torna-se o meu quê? Salvador. Salva a minha alma, salva a minha vida, salva a minha família, salva a minha casa, salva-me da miséria, salva-me da doença, porque o sangue de Jesus nos alcança. Daí ser tão importante a Santa Ceia. Bispo, eu quero ser feliz, eu quero ser um vencedor, eu quero ter paz, eu quero a vida eterna. O segredo está nisso. Aceite Jesus Cristo como seu Senhor. Não de boca, mas como decisão para a sua vida. E se Ele é o meu Senhor, se a vontade dEle é essa, daquele que morreu por mim na cruz e me salvou, então se a vontade dEle é essa, é isso que eu vou fazer. É com isso que eu vou cumprir. E sendo assim, não tem como você não vencer. Você pode crer no milagre, porque aquele que operou milagres há 2000 anos não está morto, ele está o quê?
está vivo. O que curou cegos, coxos, paralíticos, ressuscitou até os mortos, Ele mesmo está vivo. Então, por isso mesmo, você pode ter a garantia do milagre na sua vida. Porque o milagre vem pela fé, e a fé tem que ter uma base. Ter fé não é desejar com muita força, é crer que por algum motivo, aquilo que eu estou a pedir e a determinar, pode e vai o quê? Acontecer. Que base é essa? Jesus Cristo está vivo. Portanto, o poder dele, as promessas dele e aquilo que ele falou não terminou há 2000 anos atrás, mas continua na vida daquele que crê e confia que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Então faça desse culto hoje, faça dessa Santa Ceia de hoje o momento certo para alcançar essa comunhão com quem? Jesus. Abra o seu coração, convida Ele a entrar, renova a sua aliança com Ele. Sustenta a sua fé em um facto apenas. Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo, o ungido, está vivo e tem poder. Então, se Ele está vivo, eu posso crer no amanhã, eu posso crer no milagre, eu posso crer na salvação. Amém? Então, fique de pé, em nome de Jesus. Feche os olhos, coloca as mãos no seu coração, em nome de Jesus.